Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu tenho certeza que quando vocês estavam na escola, vocês ouviram um professor dizendo que o problema do Brasil é que nós vendemos matéria-prima e compramos produto industrializado lá do exterior. Tenho certeza que vocês já ouviram um professor de geografia contando a história da soja que é plantada no Brasil, é mandada para o exterior em containers e que depois ela é processada lá na China, na Europa, colocada em latas, tem valor agregado e é mandada de volta aqui para o Brasil muito mais cara. E tenho certeza que vocês já ouviram esse argumento a respeito do minério de ferro, da carne, do milho, de absolutamente todas as commodities que são vendidas aqui no Brasil, né? São vendidas pelo Brasil para o exterior. E esse argumento sempre é seguido de uma solução mágica que esses professores propõem. Eles dizem que o Brasil deve começar a agregar valor aos seus produtos, que o Brasil deve fazer uma política industrial e começar a vender soja enlatada, minério transformado em vigas, em tubos, em peças para construção. E esse raciocínio, apesar de parecer correto, ele tem um erro gravíssimo, que é tratar o Brasil como se fosse um agente econômico. É tratar o Brasil como se houvesse uma entidade chamada Brasil que fica lá no mercado externo comprando e vendendo coisas, né? Como se tivesse um sujeito que é o Brasil que está ali comprando e vendendo, quando na realidade não é assim que funciona. Quem vende a soja é o agricultor. Quem vende o minério de ferro é a empresa de mineração. E quem compra o produto industrializado do exterior não é o Brasil. Não tem um sujeito chamado Brasil que vai lá na China e fala: ô, me dá aí a soja enlatada, me dá aí, sei lá, as vigas de metal. Não. Quem faz isso somos nós. Sou eu que gosto de uma coisa importada, é você, é o empresário, é a indústria. São todos os agentes econômicos presentes no Brasil. O Brasil não é um agente unitário. E o problema do professor de história é tratar o Brasil como se fosse uma pessoa, né? Como se tivesse um planejamento central que vai decidir como que vai ser a política industrial, como que vai ser a política econômica e como tudo vai ser resolvido. Só que não é assim porque nós não vivemos num país comunista, ainda, pelo menos. A questão é o seguinte: se o Brasil fosse um agente econômico, né, tivesse um sujeito chamado Brasil que explora minério de ferro, que vende soja, que faz essas coisas, faria sentido que esse agente econômico ele se especializasse, que ele não tentasse ser polivalente e extrair o ferro e transformar o ferro em produto industrializado e tudo isso. Quem estabeleceu isso foi o economista Davi Ricardo. Ele deduziu e descobriu, mostrou por cálculos, que um agente econômico deve sempre se especializar naquilo que lhe for melhor, e aí ele vai ter um resultado mais positivo, né? Vai ter mais lucro do que se ele tentar fazer tudo. A questão é, novamente, essa: o Brasil não é um agente econômico. Então, é totalmente possível que no Brasil seja feita a extração de minério e seja feito o beneficiamento desse minério também. Então a pergunta que a gente tem que fazer, que o professor de história tem que fazer, é a seguinte: por que os agentes econômicos que existem no Brasil, os mais de 200 milhões de agentes econômicos que existem no Brasil, não entram numa confluência de extrair minério, levar esse minério para uma fábrica, por exemplo, lá em São Paulo, e transformá-lo em produto industrializado para vender no mercado interno e externo? Essa é a pergunta. Por que os agentes econômicos no Brasil não têm interesse em transformar o minério de ferro em produto industrializado? Essa é a pergunta. E felizmente eu tenho uma resposta boa para vocês. Porque não vale a pena financeiramente. Porque financeiramente é mais rentável e faz mais sentido colocar esse minério num caminhão, passar pela malha de estradas, né, pelas nossas estradas horríveis,
chegar num porto horroroso, pagar uma fortuna em frete para levar isso para a China, colocar no navio, ficar semanas no navio, chegar na China, botar num caminhão, levar lá pro meio do inferno na China, processar, colocar no caminhão de novo, colocar no navio e trazer para cá pro Brasil. Todo esse processo é mais barato do que simplesmente colocar o minério na caçamba de um caminhão, levar para o interior de São Paulo, levar para o interior de Minas Gerais e beneficiar e agregar valor ao minério no interior de São Paulo, de Minas, em Belo Horizonte, em Betim. É mais barato e é mais viável financeiramente. Primeiro motivo, o real ser uma moeda extremamente desvalorizada. Sempre vai ser mais lucrativo vender para fora se a nossa moeda estiver extremamente desvalorizada em relação ao dólar. Ou seja, política cambial voltada para exportação acaba com a indústria interna, porque dificulta as empresas de comprarem maquinário melhor no exterior, como também faz com que, para o minerador e para o agricultor seja muito mais cômodo vender para fora do que vender aqui para dentro, vender para um agente econômico situado na circunscrição do território brasileiro, não é mesmo? Então, política cambial que desvaloriza a moeda é uma coisa que destrói a indústria. Outra coisa que destrói a indústria, leis trabalhistas extremamente rigorosas, retrógradas e incapazes de garantir o emprego das pessoas. Uma legislação paternalista que impede contratações, que acaba com qualquer expectativa de desenvolvimento, de criação de emprego. Outra coisa é segurança jurídica. Para alguém investir no Brasil, para você abrir uma fábrica, vou trazer um exemplo para a sua vida. Imagina que você quer abrir uma fábrica. Onde você abriria? Na Suíça ou na Somália? Imagine, por exemplo, na Somália você vai ter mão de obra mais barata, mas a chance do governo decidir confiscar sua fábrica é imensa. A chance de explodir uma guerra civil e acabarem com seu empreendimento é imensa. Na Suíça, a mão de obra vai ser bem mais cara, mas nenhuma dessas absurdidades vai acontecer. Então talvez seja uma ideia pensar mais na Suíça do que na Somália. Eu trouxe exemplos aqui absurdos, mas veja o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país onde a Ford tenta fechar sua planta e vem a justiça trabalhista e diz que eles têm que continuar pagando salário para os funcionários porque a empresa não tem o direito de fechar em paz, porque ela tem que continuar pagando o salário das pessoas mesmo querendo fechar as portas. Imagine você abriria uma empresa, uma fábrica, num lugar onde a justiça pode te obrigar a manter ela aberta, mesmo que sua operação não esteja mais dando dinheiro? Você faria isso? Eu não faria, eu não sou louco. Você também não faria, certo? Se fosse com seu patrimônio. Você olha para a questão da Ford e fala, a Ford tem mais que se ferrar mesmo, Americano safado, Mas imagine você investiria num país onde acontece esse tipo de coisa? Colocaria dinheiro aqui? Colocaria dinheiro num país em que o candidato que fala que quer nacionalizar as empresas, estatizar a mídia, consegue quase 50% na eleição, Teve lá o Haddad falando em controlar a mídia, em fazer maiores controles econômicos, Como você faria? Você investiria num país que elege um sujeito que promete fazer reformas liberais, mas depois de quase 3 anos de mandato não entrega nada? Difícil investir. Difícil investir no Brasil, Esses são os problemas. Então, sem dúvida, seria possível ter uma política industrial no Brasil, Seria possível que os agentes econômicos presentes no Brasil entrassem nesse acordo, esse acordo mágico que não precisa de ninguém assinar, de ninguém sentar numa mesa e decidir. Mas poderia haver esse acordo. As pessoas
poderiam começar a agregar valor aos produtos no Brasil se fosse mais lucrativo do que mandar direto para a China. O problema é que atualmente o real não vale nada, o Brasil não tem segurança jurídica e também não temos profissionais qualificados para atuar em praticamente nada. O Brasil precisa de qualificação profissional, precisa de logística e precisa de segurança jurídica. E é claro, um cenário econômico mais estável e favorável. É estabilidade jurídica, estabilidade política e estabilidade econômica. Assim é possível ter uma política industrial, assim é possível que comecemos aí a agregar valor aos nossos produtos, né? Começar a vender a soja enlatada, começar a vender o milho já pronto para o consumo e não ficar vendendo matéria-prima para comprar produto industrializado. Essa é a solução. Dá para fazer, dá para resolver. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país maravilhoso. Só que o Brasil tem imensos gargalos que precisam ser resolvidos. Eu já falei aqui, é mais caro você levar a soja do Mato Grosso para o porto de caminhão, porque ela vai se perder no caminho, a carga vai tombar, vai ser um inferno por causa das nossas estradas totalmente destruídas, né? Vai ser muito mais barato o trajeto de navio do Porto de Santos até a China do que o trajeto de caminhão do Mato Grosso até o Porto de Santos. Para comparação, né, é você dar a volta ao mundo pelo oceano e você andar aí 1000 e poucos quilômetros de caminhão numa estrada em terra firme. Tá entendendo? É problema logístico, é problema educacional que não temos profissionais qualificados no Brasil, infelizmente, porque a nossa educação de base é um nojo, porque o governo pensa que vai abrir 50 universidades e vai mudar alguma coisa, quando o problema não está no universitário, né? O grande problema não é a universidade brasileira, o grande problema é que a maioria da população é composta por analfabetos funcionais que não conseguem trabalhar em operações simples. População extremamente mal qualificada. Isso não adianta abrir meia dúzia de universidades para falar que vai resolver, não adianta fazer esse tipo de demagogia. Tem que investir em educação de base. Isso é rever o ensino público no Brasil. Ver que tem dinheiro demais indo para a universidade e dinheiro de menos indo para a base da pirâmide. Problema educacional tem que ser resolvido. Problema da estabilidade política. Precisamos parar de transitar entre extremos, entre Lula e Bolsonaro, entre esses absurdos. Eu não estou falando para ficar no centrão. Eu estou falando que precisamos de uma política contínua. Precisamos que uma política que seja boa, que seja uma política educacional, por exemplo, comece num governo democrático de esquerda e seja mantida num governo democrático de direita, que haja alternância do poder, que não hajam projetos de poder absurdos por aí, de gente querendo permanecer para sempre no poder, igual o PT queria, igual o Bolsonaro quer agora. Isso é estabilidade política. Estabilidade econômica é um país que não tem risco de ter inflação de 2 dígitos todo ano por causa de bagunça e de maracutaia do presidente com o Banco Central querendo fazer política expansionista para ganhar a porcaria da eleição. Estão entendendo? É possível resolver, mas é difícil. Temos que começar por algum lugar. Temos que começar, talvez, pensando em levantar pessoas que têm esse pensamento, que têm essa maneira certa de ver as coisas, maneira comedida, maneira voltada para realmente desenvolver o país, transformar o Brasil em alguma coisa, né? Mas não de maneira ufanista, igual o professor de história que fala, é só abrir aí uma fábrica para agregar valor e pronto, acabou. Não. A coisa precisa ser feita com cuidado, com parcimônia e principalmente com técnica. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Resolvi devagar aqui sobre o assunto. Posso fazer mais vídeos desses. Um abraço a todos e, por favor, não deixem de se inscrever no canal, de clicar no sininho, no joinha,
porque isso aí ajuda muito, beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima!